Boa noite, gente. Estamos começando a nossa live aqui direto da nossa clínica Eve. A nossa live que vai comemorar, né, esse mês tão bonito que é o mês das mulheres. Um mês que a gente tem muito que comemorar, que a gente precisa muito comemorar as nossas conquistas, comemorar tudo que as mulheres têm feito em prol do mundo, do país, de outras mulheres principalmente, né? Nossa live hoje é uma live comemorativa e eu vou chamar aqui a nossa convidada, a Karina Bach, para a gente começar a conversar um pouquinho. Olá! Oi, Karina, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? E eu que agradeço o convite. É tão bom, né, a gente poder se comunicar, conversar mais com as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia em que a gente não pode ter o contato que a gente gostaria, né? Então eu acredito que sim, a gente acaba ficando mais próximo através das redes sociais. E poder falar de um assunto que eu amo tanto, né, que é a maternidade, que é a reprodução assistida, que é o trabalho que vocês fazem também no mês das mulheres. É um privilégio. Obrigada pelo convite. Que isso, a gente te agradece muito. Eu queria, além de te agradecer, falar para todas as mulheres que estão ouvindo a gente que eu te admiro muito. Todas nós, mulheres da Eve, te admiramos muito pela sua história, pelo seu exemplo, por tudo que você fala para a gente aí todos os dias, através das suas redes sociais. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Eu acho que, mas também eu falo o mesmo de todos que me acompanham, porque se eu não tivesse, né, quem assistisse, quem visse, não tivesse com quem trocar opiniões, ideias, também não teria sentido nenhum eu ficar falando sozinha. Então, graças ao público, às pessoas que me seguem, a vocês que mandam mensagem sempre. Então, muito obrigada a todos que estão entrando aqui na nossa live, porque realmente, se a gente não tem com quem falar, não adianta a gente ter voz, se a gente não tiver ouvidos, né? Então, é maravilhoso poder ter essa troca. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente, Karina. Pois Dessa é, eu história não que sei nem você... por onde começar, porque é uma... Quer que eu comece por onde? Vamos começar do começo, assim. Eu queria que você contasse pra gente, assim, quando que você seja assim, eu costumo dizer que nós mulheres tem hora que liga, assim, ó, um botãozinho e fala assim, modo maternidade. Pois Né? é, eu falo que eu já tinha esse sonho, acredito que desde a minha infância praticamente, porque se você ver minhas fotos de criança, é que muitas se perderam, mas era eu com boneca para lá e para cá, com carrinho, dando papinha. Eu acho que eu já nasci assim com a vontade de ser mãe, né? Ao longo da vida fui deixando o lado profissional ir à frente. Tive um relacionamento longo de praticamente 15 anos com uma pessoa que não queria mais ter filhos, porque já tinha de outro relacionamento. Então, eu acabei deixando esse lado adormecido, né, na relação. Só que chegou um ponto, assim, culminante, que eu acho que é o ponto onde foi que eu precisei virar a chave de uma forma mais contundente, porque eu estava deixando, né, a vida e levando o seu rumo, mas aquele sonho sempre ali. É quando eu soube que eu tinha hidrossalpinge e eu precisei tirar as trompas. Isso foi me aproximando dos 40 anos de idade. Aos 35 anos eu já havia congelado os meus óvulos, por indicação da minha tia, que é também obstetra e ginecologista. Ela falou, Karina, como seu relacionamento aí é complicado nessa área, eu sei que você quer ser mãe, acho que está chegando um momento da sua vida em que você precisa pensar no seu futuro, então que tal congelar seus óvulos? E eu segui a indicação dela, aliás, eu indico para todas as mulheres que têm essa possibilidade, que ainda acham que não é o momento, mas que está chegando, né? Deixando o tempo passar, falo, faça, congele os ovos, não é tão dolorido, não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, é um procedimento simples, se você for ver. Né? Então, quem tiver essa possibilidade e ainda não tiver certo o momento de ser mãe, onde não tiver ainda o parceiro em vista, congele os ovos. Então, eu já Muito tinha aqueles óvulos interessante. congelados. Você falar do congelamento de óvulos é muito importante, né? Eu sei que você fala muito sobre isso, que você divulga muito, né? Porque hoje, assim como você, que foi passando e foi deixando o seu lado profissional mais à frente da sua vida, a gente tem a maioria das mulheres hoje,
né? Começando a live, acabei falando que a gente tem muito que comemorar as nossas conquistas femininas em todo o mundo, né? De tudo isso. Eu acho muito interessante falar sobre isso. Mas continua, quero ouvir essa história. Não, e para quem estuda e fica a par, né, um pouco mais desse assunto, né, de fertilidade, de reprodução, tudo mais, sabe o quanto se modificam, né, os nossos óvulos, a nossa reserva ovariana. Então, às vezes a gente pensa, 1 ano, 2 não vai fazer diferença, e muitas vezes faz, principalmente depois dos 35, 36, daí começa a ir ladeira abaixo, daí a gente começa a ficar com pressa e deixa a ansiedade, né, tomar conta. Então, se a gente puder ter essa calma com o congelamento de óvulos, é importante. Enfim, na chegada dos meus 40 anos, que eu soube da hidrossalpinge, e minha médica me falou, você vai precisar tirar as 2 trompas. Para quem não sabe, hidrossalpinge, né, é um acúmulo de líquidos tóxicos ali nas trompas, que impossibilita uma gestação saudável, ou seja, uma gestação para que ela dê andamento. Então, eu precisei tirar. E naquele momento, com aquela notícia, eu tive um choque da vida, assim, porque eu achava que eu nunca mais ia poder ser mãe. Eu não sabia que havia essa possibilidade de eu ser mãe através, né, de uma fertilização in vitro. Então, quando ela me falou, você vai ter que tirar as trompas, eu falei, como assim? Eu esperei até agora, e agora eu vou ter essa notícia, eu não vou poder mais ser mãe. Ela falou, não, Karina, dá para você ser mãe através da fertilização in vitro e tudo mais. Porém, você já está chegando aos 40 anos, você teve esse problema, já tinha cisto, tinha algumas coisinhas também que foram, né, acertadas no momento da cirurgia. Ela falou, olha, tá um momento delicado, acho que você deveria conversar mais seriamente com, né, o seu parceiro, que é a pessoa que eu estava lá já há 15 anos. Conversei com ele seriamente, falei, olha, eu tenho que agora tomar uma decisão e eu sinto que o meu momento de ser mãe já está assim esgotado. Eu sinto que eu não vou ser feliz se eu pelo menos não tentar, se eu ficar com isso, né? E eu tive que pesar, né, a relação com alguém que não queria ser pai de jeito nenhum, e também eu tinha que respeitar a opinião dele, porque não é nada, é ruim também, né, se obrigar uma pessoa a ser pai se ele não quer mais ter filho. Então eu pesei, né, o meu futuro, pensei no meu futuro. Eu falo para muitas mulheres que estão indecisas também, falo, olha, pesem os prós e contras, se imaginem lá no futuro, tenha consciência que é uma decisão muito séria, porque você vai ter um filho, uma criança que você vai ser responsável para o resto da vida. Então, se você tem uma estrutura psicológica para isso, se você tem uma estrutura financeira para isso também, para você poder dar pelo menos o básico, o necessário para o seu filho. Então, que essa não seja uma decisão assim tomada por impulso. Então, eu pesei muito, eu pedi muito para Deus para me dar orientação, sabe? Eu acho que o apoio da minha família foi muito importante, o apoio das minhas médicas, tudo isso fez com que eu tomasse essa decisão com os pés no chão. Não foi uma decisão rápida nem fácil, foi uma decisão difícil, em que eu fiquei com medo de ser julgada publicamente, fiquei com medo do meu filho lá na frente. Fala, poxa, por que teve que ser assim? Enfim, eu pensei em tudo, né? Pensei em tudo, pedi orientação, falei, Deus, vou fazer a minha parte, se não for para ser, por favor, faça que dê tudo errado, que não dê nada certo, mas que não seja feita a minha vontade por egoísmo, de forma alguma. E daí, eu resolvi me separar, porque essa era a única opção, e procurei um doador anônimo, procurei uma empresa fora do país, para que eu tivesse mais informações sobre o doador, para que futuramente, caso o meu filho queira saber mais detalhes, ele saiba o máximo possível. Ali a gente não tem, né, o nome da pessoa, não tem dados assim, mas tem muitos dados importantes, desde de tipagem sanguínea, histórico familiar até a 3ª geração, enfim. Dados que eu achava mais informações importantes. Fiz a minha primeira tentativa, que gerou, com óvulos congelados, parte dos meus óvulos, que gerou um embrião, que foi o Henrico, que deu tudo certo na primeira tentativa. E hoje é minha grande realização, o amor da minha vida, assim, acho que é uma grande vitória. Foi um super desafio, maior da minha vida, mas a minha maior vitória também, né?
Então, eu agradeço demais a evolução da medicina, dos médicos, das clínicas, para que a gente tenha essa possibilidade, porque nada acontece também, claro, se não tiver as mãos de Deus, mas se não tiver os profissionais para nos orientar, que eu acho que isso é muito importante, né, também. É uma história muito bonita, parabéns. E depois, e a história segue ainda, né? Mas fala um pouquinho você para eu descansar o gogó, porque depois depois do meu casamento, agora já foram 7 tentativas também, né? Que também tem o lado de não dar certo de primeira. Então já passei pelas 2 experiências, né? Eu sei o que é vibrar com né, o positivo ali logo da primeira e sei o que é a frustração também de diversas tentativas, o desgaste emocional, o desgaste do casal, da relação, a força que a gente tem que ter. Então, passei e passo por esse outro lado também, que a gente deu um tempo por causa da pandemia, né? Já tem 1 ano e pouquinho, a gente já tinha parado um pouquinho antes da pandemia para poder dar um respiro, depois de 7 tentativas seguidas praticamente. Então, agora estamos esperando as coisas acalmarem um pouquinho do lado de fora. E vocês aí, me contem como andam as mulheres na clínica, as mamães, futuras mamães, tentantes. A gente tem muitas pacientes, né, meninas, muita gente tentando, muita gente que se inspira mesmo na sua história, né? Eu me sinto também um pouquinho compartilhando com isso. Eu também, meus 2 filhos são de reprodução assistida, né? Eu também já passei por tudo isso. A maioria dos meus pacientes sabe da história. E eu acho muito interessante a gente compartilhar isso, porque eu não sei se você sentiu isso, né? E que depois queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho que a gente às vezes se sente um pouquinho abandonado quando está passando por esse processo todo, não pela família, pelo companheiro, mas eu acho que pela sociedade, né? Achei muito interessante você falar que eu tive muito medo de ser julgada, do meu filho, né, ser julgado lá na frente. Eu acho que isso acontece muito com todo mundo que passa por esse processo de tentar engravidar, né? Eu tenho pacientes que falam assim, meu Deus, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu não sei se eu se é isso mesmo que eu tenho que fazer e tudo. Hoje ainda falei com uma paciente assim, ela falou assim, eu não sei se eu tenho realmente que buscar isso. Eu falei, olha, eu tenho a minha fé. E eu acho que, assim, se eu estou aqui, se eu estudei, se eu tenho conhecimento, assim como tantas outras pessoas, né, por esse Brasil, tantos médicos, tantos profissionais de saúde por esse Brasil, estamos aqui para ajudar as pessoas, por que não? Né? Sim. Por que não ter esse... Você tinha, Karine, uma rede de apoio? Assim, eu bato muito nessa tecla de ter uma rede de apoio, não só familiar, mas uma rede de apoio mesmo profissional. Você tinha isso? Você acha isso importante? Você diz em qual? No momento em que que eu engravidei, depois, antes? Quando? Durante todo o processo das tentativas e também agora, né? Das tentativas. Olha, no primeiro momento, na primeira decisão, eu tive apoio só dos meus pais e dos médicos, porque eu não abri para ninguém, nem para melhores amigos, para nada. Então, foi uma decisão muito pessoal, bem solitária, vamos dizer assim, os 3 primeiros meses e até toda a gestação, mesmo depois que eu tive o resultado do positivo, que eu estava um pouco mais tranquila, eu acredito que até o momento do nascimento foi algo muito, muito pessoal, muito eu, Deus, minha família, porque eu tinha muita expectativa de como iria ser, né, depois do nascimento também. Então, eu não tinha a rede de apoio, só que eu acho que eu não, e apesar disso, eu não senti falta de nada. Nada. As pessoas falam, você não sentia falta de um marido para beijar sua barriga? Porque eu adorava quando meu marido beijava minha barriga quando estava grávida. Eu não senti insegurança depois. Depois que eu tive o resultado do sim, do positivo, que eu fiz a minha parte, que eu vi que estava tudo encaminhado, eu tive tanta certeza que era isso que eu devia ter feito, que eu não me arrependi de nada e não me arrependo até hoje. Eu me senti tão forte, tão vitoriosa, que eu não senti falta de nada. Não senti falta do momento de ninguém ao meu lado, não senti falta de poder abrir tudo publicamente. Então, por isso que é muito importante, quando a gente toma a decisão certa, assim, e pesa tudo, a gente está certa do que a gente quer, que a gente está fazendo a nossa parte, a gente sente forte. Então, a gente ultrapassa aquele momento do medo, assim.
e se sente vitoriosa. É assim que eu me senti logo em seguida. E porque daí eu fui apoiada por, assim, não sei nem contar quantas pessoas assim passaram a apoiar a partir do momento em que o Henrico nasceu, tantas mulheres que tentam e que tentaram, que tem um relacionamento em que o marido não quer ser pai. Então, eu acho que se abriu um horizonte ali para mim de pessoas me apoiando, que aí sim eu vi o que é amor, o que é rede de apoio, eu senti de perto. Isso me emocionou demais. O tanto de mensagens que eu recebia e que eu recebo até hoje, eu guardei. Na semana que o Henrico nasceu, eu guardei as mensagens para que ele veja um dia como ele foi recebido. E o meu receio era que falasse, poxa, imagina que absurdo ela fazer isso sozinha. E vieram tantas mensagens tão lindas, tão abençoadas, assim, que eu falei, ele vai precisar ver isso um dia, eu vou guardar com o maior carinho para que ele veja o quanto ele foi amado, o quanto ele é amado, o quanto essa decisão partiu de um ato de amor mesmo, o quanto ele foi desejado, né, querido? Então, e depois disso, agora nessas outras tentativas, agora, né, com meu marido, assim a gente acabou abrindo publicamente, né, com o reality que a gente fez na internet, no Família Bach, onde as pessoas acompanharam quase que no mesmo momento as nossas primeiras tentativas. E depois houveram outras, depois que o reality terminou, que também não deram certo, mas a gente se sentiu muito apoiado, porque a gente teve relatos de pessoas que passaram por isso, então eu acho que a gente também acredita, o fato da gente acreditar que tudo tem um porquê, que tudo tem um propósito, que a gente faz a nossa parte, que é tentar, porque essa parte não tem como Deus fazer, nem o médico fazer sozinho. Então, se a gente tem esse desejo, eu falo, tente. Se tem a possibilidade, tente. Se não der certo, você vai se sentir naquele momento ali mais próximo ao acontecimento, é claro que você vai ter uma frustração, você vai se perguntar, vai perguntar para Deus, mas por quê? Por que isso comigo? E aos poucos você vai entender. Você vai entender, vai saber que tem um porquê, porque tem um porquê. Né? Se é para tentar de novo, se é para tentar de outro jeito, se não é para ser com aquela pessoa, se é para você descobrir algum problema que você não tinha, averiguar mais a fundo, ou trocar de médico, enfim. Eu acho que é parte do processo. E isso faz com que você fique menos frustrada. Você fica triste naquele momento, depois você passa a entender que faz parte, a vida é assim, né? A gente não tem tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e a gente precisa de um crescimento, às vezes um amadurecimento naquela relação, que às vezes estava mais superficial. Enfim, tem tantas, né? Tantos porquês, mas a gente tem que tentar, né? Se a gente ainda tem aquele desejo e tem a possibilidade, eu acho que a gente tem que tentar, até onde der, mudando, né, ou adotando, enfim, da forma que a pessoa conseguir se realizar como mãe. Com certeza. Falei demais, né? Sem problema não, a gente está aqui para isso. Tá ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre maternidade, Karina. A gente tem aí muitas mulheres, né, que como você deixaram a maternidade para um pouco mais tarde. Que bom que você conseguiu congelar seus óvulos, né, e ter essa oportunidade. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maternidade mesmo. Como é que foi ser mãe próximo dos 40 anos? Acho que isso é uma coisa que é uma curiosidade que muitas mulheres têm, né? Tem muita dificuldade, não tem? Tem muitos desafios. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que, olha, quando a gente é mãe, eu percebo por outras pessoas que eu conheço, até por amigas que foram mães mais jovens, quando a gente é mãe, né, com uma idade um pouco mais avançada e a gente desejou demais ser mãe e tentou por muitas vezes, ou enfim, ou foi de primeira, mas essa realização faz com que a gente tenha mais paciência, eu acredito, na hora de educar, na hora de lidar com a maternidade, que é desgastante, é cansativo. É surpreendente pro lado de um amor que é exorbitante, que a gente sente, parece que vai explodir a cada dia, né, o coração, mas ao mesmo tempo tem o outro lado, é um duelo constante do cansaço, da gente deixar nossas coisas de lado, das prioridades mudarem, de você, às vezes, muitas vezes, deixar o marido um pouco né, de escanteio em muitos momentos, porque aquela criança depende de você, a criança não vai dar banho sozinha, não vai se amamentar sozinho, enfim, precisa, né, de um adulto ali do lado.
Então, é um grande desafio, mas eu acredito que quando você tem essa maturidade, se torna um pouco mais fácil, né? E a gente aproveita mais. Por outro lado, eu falo que se eu tivesse sido mãe com essa cabeça de hoje, há 10 anos atrás, eu já teria tido mais uns 8 filhos, que eu amo tanto ser mãe. É um momento em que eu me sinto mais realizada, mais dentro do meu propósito de vida. Parece que eu nasci realmente para ser mãe. Eu curto fazer aquilo, eu curto virar criança, rolar no chão, pintar, me lambuzar. Eu amo essa função. Para mim, não é uma obrigação, assim. Então, eu até falo, poxa, agora eu vou ter que parar de brincar com ele para fazer meu trabalho. Eu fico triste, porque às vezes tem que gravar um vídeo que não tem a ver com ele e ele fica me olhando, porque eu adoro, eu amo aquilo. Então, até muitas amigas falam, nossa, eu admiro tanto o jeito que você trata ele, como você tem tanta paciência, porque eu me realizo, né? E eu vejo só o lado positivo, sabe? Eu vejo aquela criança se formando, eu me coloco no lugar dele ali em todos os momentos. Então, eu não gosto que ele sinta medo, que ele sinta dor. Eu quero que ele aprenda a ser forte, tudo isso. Eu ensino, né, que ele isso não deve, aquilo deve, que se ele quer correr, ele corra, mas ele tenha cuidado, porque ele pode cair. Então, é muito, muito interessante. Eu acho demais poder ter essa experiência, poder educar, dar o melhor de mim para aquele serzinho e imaginar como ele vai ser no futuro. Tudo, tudo eu vibro. Eu acho incrível, incrível. Pensar que sair de mim, então, daí não dá nem para entender isso. É um milagre. Quando chama de mãe, eu falo, gente, deu certo mesmo, eu virei mãe, deu tudo certo aquilo que eu sonhava lá atrás. É verdade isso? Eu olho para ele, às vezes eu acho que é um bonequinho, uma coisa de mentira. Eu falo, não é possível, isso é de verdade. Isso aqui é uma pessoinha mesmo que está falando, que saiu de mim. É inacreditável, é demais, não dá para explicar. Antes eu falo que antes eu tinha cachorrinho, eu falava, ah, mas eles são que nem filhos. É claro que a gente trata com todo amor igual um filho, mas é incomparável o amor de mãe para filho. É incrível, é incrível. Eu costumo dizer que é o único amor incondicional que eu realmente conheço, né? É, então. Aquela coisa que realmente você não espera nada em troca. Você faz tudo em prol daquela pessoa e não espera nada em troca. É. Eu acho muito, é realmente muito digno, muito legal. Eu queria pedir às pessoas que estão mandando mensagens aqui, se vocês puderem colocar aqui ao vivo as perguntas, a Karina vai responder algumas pra gente, né, Karina? Sim, eu não consigo entrar na caixinha de perguntas. Você Eu vou consegue olhar todas aí, aqui agora. se você quiser ver algumas. Ah, tem muita gente falando que você é linda, que é sua fã, que te adora, que tá tudo, tudo muito lindo, que é sua fã, todo mundo falando isso. Mas tem algumas perguntas aqui interessantes. Sim. Uma pessoa perguntou aqui se vocês já tentaram e se vão tentar mais. E o que fez Nossa, realmente vocês já tentou? pararem? Se foi a pandemia mesmo ou se tem algum outro motivo? Nós tentamos, como eu disse, já 7 vezes. Eu acabei descobrindo alguns problemas de saúde, algumas incompatibilidades minhas com a Mauri. Enfim, a gente foi porque cada tentativa nessa, das 7 tentativas, houve algo diferente. Então, um embrião não se formou, o outro embrião se formou saudável, mas não colou na parede do útero, o outro, enfim, cada um veio de uma forma diferente. Então, estava difícil da gente entender o porquê isso estava acontecendo. Eu acabei descobrindo uma falha na minha cicatrização da primeira gestação. Então, a minha cicatriz interna da cesárea havia dado um espaçamento ali. Então, ali nenhum embrião iria colar. Então, eu tive que refazer nesse meio tempo de pandemia a minha cicatriz da cesárea, da parte interna, através de laparoscopia. Então, eu tive que passar por essa cirurgia, ficar de repouso. Mas a gente pretende sim tentar ainda. A gente não sabe se da mesma forma, a gente está estudando se vai ser por ovorrecepção, se a gente ainda está vendo quais as possibilidades. A gente quer fazer isso com muita cautela, porque, como eu disse, é muito desgastante. Então alguém está perguntando se eu sou solteira, sou não. Sou casada.
E então a gente está esperando dar essa acalmada, né, no mundo e a gente ter a certeza de que forma a gente vai tentar, porque a gente não quer ficar tentando o resto da vida, a gente quer fazer só mais uma tentativa e, e ver como é que vai ser. Só que isso a gente já falou, ó, várias vezes, que ia ser a última, que ia ser a última, mas sim, esperamos Mas que é porque seja a a gente sempre última. tem um passinho a mais para fazer, né? A gente sempre Vamos fala que é a última, mas nunca é. eu acho que já que há outras possibilidades e algumas coisas de saúde que não estavam bem resolvidas antes, então por isso a gente quer fazer mais uma tentativa. Se fosse para fazer tudo da mesma forma e falar, mas de novo, acho que a gente não tentaria mais. A gente procuraria talvez ver adoção, enfim. A gente estava pensando em outras possibilidades assim. Mas agora, como a gente descobriu esses problemas, procuramos resolver essa incompatibilidade que a gente tinha e que é possível ser resolvida também. Então, a gente está disposto a tentar mais uma vez. Tem alguém, uma seguidora aqui perguntando pra gente quantos óvulos você conseguiu congelar? Na época, eu congelei, se eu não me engano, 15 óvulos, que eu usei metade para o Henrico e usei depois também nessa segunda tentativa com a Mauri. Só que já não tenho mais óvulos congelados. Então, depois colhi, né, estimulei tudo, colhi óvulos de novo, tive óvulos saudáveis, poucos, não muitos. Então, cada tentativa eu tinha 4, 5, teve tentativa que foi um óvulo. Enfim, cada tentativa é um flash, viu? Cada tentativa é um flash, mas ainda tem possibilidade. Então, estamos vendo. Mas na época foram, se eu não me engano, 15 óvulos, 15 ou 16 óvulos. E eu usei metade para o Henrico e depois metade na primeira tentativa. Ótimo. Tem muita gente perguntando se agora você está tentando ainda com seus óvulos ou se vocês já estão tentando com óvulo doado. E se Não, nós essa é tentamos todas com os meus a possibilidade. óvulos, tentamos todas até agora com os meus óvulos. E agora, nesse momento, não estamos tentando nada, estamos em pausa. Tem uma seguidora aqui perguntando uma coisa muito interessante, acho que vai ser bem legal de se responder. Como que é escolher o sêmen no banco? Que dicas você pode dar para essas mulheres que vão tentar ou uma gravidez independente ou que realmente Olha, necessitam, né, de espermatozoide doado? depende muito de qual, né, empresa que a pessoa vai procurar, se vai ser no Brasil, se vai ser fora, se ela tem a possibilidade de escolher mais. Mas você pode escolher alguns dados, começar, né, por aquela peneiragem assim, desde dados físicos, né? Eu gostaria, ou não marca nada. Olha, eu quero qualquer doador que tenha o tipo sanguíneo, que tem que ser compatível também, que tenha o tipo sanguíneo tal, e, e que tenha tais características físicas, ou que não tenha nenhum problema congênito e tal, que vai dar algum problema com algo que eu já tenho, alguma doença pré-existente. Então, eu acho que isso é o principal. Mas você, na empresa que eu escolhi, fora, eu pude escolher, gostaria de um doador com cabelo X, olho X, que seja tipo sanguíneo tal. E daí, conforme você vai colocando isso no site, que tem um site para você escolher, ele vai dando algumas opções. É claro que quanto mais reduzido, mais detalhes você quiser, menos opções vai ter. Se você deixar algo mais aberto, mais abrangente, olha, pode ser cabelo castanho ou cabelo preto, cabelo liso ou enrolado, pode ser olho azul ou verde ou castanho. Enfim, vai ter mais opções. Se você falar, olha, só quero se for olho azul, cabelo loiro e tal, daí vai ter menos opções. A partir daí, você vê o histórico de toda a família, você ouve uma entrevista, eu ouvi uma entrevista falada sobre gosto, sobre o que pensa da vida, de tal coisa, de tal coisa. É uma entrevista realmente com o doador, que eu tenho isso guardado também, então que você pode ouvir. O que gosta mais de estudar, as aptidões e tudo mais. E, e é isso. Aqui no Brasil tem menos opções, né?
E também fora, alguns doadores liberam fotos até uma certa idade, não adultos, então você pode ver às vezes foto dele quando era criança até adolescência, outros não liberam fotos, outros liberam só foto de criança. Daí depende de quem vai comprar, né, da gente. Se você quer alguém que tenha foto, ou se pode não, se não precisa de foto também. Então é mais ou menos isso. Não sei se você tem alguma indicação, alguma informação para passar, doutor? A gente tem os bancos, né, internacionais, os nacionais. Acho muito importante falar que todos os doadores são testados, né, para toda doença. Isso é importante. Eles passam por uma avaliação psicológica, eles passam por avaliação médica, e só aí eles são aptos a doar, né, o sangue para o banco. Então, isso tudo é muito controlado, muito direitinho. Realmente, os bancos internacionais, eles trazem para a gente maiores informações, né, a respeito dos doadores. Tem essa possibilidade da entrevista, tem a possibilidade de fotos, né, até a adolescência, se não me engano, né, não tem fotos de adultos, como você falou. E é interessante o prazo, né, que a gente tem que respeitar, porque às vezes as pessoas acham assim, comprei, vai chegar amanhã. Não é assim. Principalmente agora, com questão da pandemia, da Anvisa ter que liberar e tudo mais, também está demorando mais esse prazo, né? A gente tem um prazo, mas hoje está tirando, em média, em torno de 45 dias, mais ou menos, para chegar o sêmen, né, até a clínica onde a paciente vai fazer o tratamento. Porque não chega na casa de ninguém, viu, gente? Às vezes as pessoas me perguntam, vai chegar na minha casa? Não. Vai chegar na clínica. E recebe lá na caixinha do correio da casa, não. Congelado a amostra. Tem uma pergunta também muito interessante. Deixa eu só achar ela aqui. É muita pergunta, gente. Calma, que eu vou tentar fazer todas. A gente perguntando se você fez algum acompanhamento nutricional durante o seu tratamento e se você está fazendo ainda, se isso te ajudou. Olha, durante a primeira tentativa, eu já sempre comi saudável, né? Eu tinha vindo até de uma vida fitness, assim. Naquele momento eu estava praticando ainda mais exercício, cuidando mais ainda da minha alimentação. Então, eu não tive que fazer nada especial, assim, porque eu já me cuidava, já tinha uma alimentação, né, normal, não bebia álcool, nunca usei droga na minha vida, nunca fumei cigarro. Enfim, coisas básicas, né, que nem uma gestante devem fazer, aliás, gestantes. Isso daí é o básico, hein? Para o bebê nascer bem saudável, ó, principalmente mandar pensamento positivo para o bebê, porque eles sentem tudo, eles vão se formando lá de dentro, sabe? Evitar ficar estressada, preocupada. Então, tudo isso, olha, eu me cuidei dessa forma. Nessas últimas tentativas agora, sim, eu tive um pouquinho mais de respaldo, assim, com relação a isso, porque como eu já estava vindo de uma dificuldade para engravidar, então eu tomei umas suplementos, né, indicados pelo meu médico, de suplementos com vitamínicos e tal, tudo isso para ajudar na questão da fertilidade, né? Então, é o básico, porque a alimentação, essa parte nutricional, eu já faço, eu já tenho uma alimentação saudável e não existe nenhuma fórmula mágica, tipo, vai comer pisales e vai engravidar no mês seguinte, batata que você vai engravidar. Não existe essa fórmula mágica. Um chá de gravidez não existe. O básico é comer saudável, se tiver, né, que precisar de um complemento, né, vitamínico e tal, isso é o médico que vai indicar, que vai ver através dos nossos exames, que cuidados a gente tem que ter, né? Claro que a gestação, através de fertilização in vitro, é um pouquinho mais sensível, porque muitas vezes a mulher já tem essa dificuldade, né, da implantação do embrião, então a gente tem que tomar cuidado com relação a exercício físico, a não fazer grandes esforços, ficar de repouso, né? Porque tem mulheres que engravidam naturalmente e vão descobrir que já está com 3 meses, que fazia exercício e nada aconteceu. Mas para quem já tem uma predisposição, uma dificuldade, quanto mais cuidado a gente tomar, melhor, né? Sim, com certeza.
Eu bato muito nessa tecla também da alimentação, é muito importante, uma vida saudável, né? De tudo, igual você falou, álcool, drogas, isso não deve fazer parte da vida, aliás, da vida de ninguém, né? Mas para quem está tentando engravidar, realmente. Tem uma outra pergunta aqui, tem muita gente, calma que eu vou fazer todas. Nós vamos escolhendo aqui as perguntas. Perguntaram aqui, vou falar para o Henrico quando ele crescer. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque muitas mães se preocupam com isso, as que pensam em ser, né, mães de forma independente e tudo mais. Eu acho que quando a gente cuida com amor, com o maior amor do mundo, com essa dedicação, e a gente encontra um momento certo para explicar as coisas. Eu jamais vou esconder a história de vida do Henrico, até porque todo mundo sabe, e eu tenho o maior orgulho de tudo que eu fiz para tê-lo e da forma com que eu cuido dele. Então, ele vai saber tudo certinho da forma que foi feito no momento que ele puder entender, né? Hoje em dia ele até fala, mas mamãe, que eu falo, filho, você é um anjinho que vivia lá no céu e a mamãe pediu tanto para Deus que você de repente virou um bebezinho dentro da minha barriga. E eu falo, eu conheci o papai, você tinha 20 dias. Ele sabe a sequência, assim, que já, né, não é uma sequência normal, né, da maioria dos casais, né, das famílias. Então, eu explico, olha, depois que depois você conheceu o papai, eu falei, então um pouquinho, ele sabe já do jeitinho que ele entende, um pouquinho como foi. Ele até encontra, né, o nosso padrinho que apresentou eu para o Mauri, e ele fala, o titio Fá, aquele que mostrou o papai para a mamãe, né? Então ele aos poucos ele vai entendendo e tudo isso vai ser explicado, né, no momento certo, com o maior amor do mundo também. E ele, o que eu digo, o principal é que não falte amor, ele se sente tão amado, querido. Então, isso eu tenho certeza que isso não vai ser um obstáculo e eu vou dar todo o apoio. Se ele quiser saber mais, se tiver a possibilidade, se ele sentir falta de algo, né? Eu acho que ele tem todo o direito do mundo de saber da história dele e de se orgulhar dela. Com certeza. Você analisou seus embriões geneticamente? Todos, 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 todos. Por isso que eu digo, o Henrico foi o único embrião saudável que eu tive, né? Que foi da primeira gestação. E os outros, das outras tentativas, houveram embriões saudáveis, outros não, geneticamente ruins e fracos, ou que pareciam estar perfeitos, mas não tinham a força para se desenvolver. Então, em todos os momentos, a gente preferiu arcar com esse custo, que tem um custo, né, por cada embrião que a gente faz essa pesquisa e tem a espera, mas a gente optou por fazer dessa forma. Ótimo. Faz muita diferença, né? Eu falo Sim, isso ajuda muito. é uma segurança que eu quero ter. Algumas pessoas até preferem, eu não me importo, porque alguns médicos até são contra. Eu acho que depende muito, porque tem médico que fala, eu prefiro não fazer, porque pode fragilizar o embrião e tal. Então, mas como a gente teve em todos os momentos esse direcionamento e a gente se sentiu mais confortável em saber, né, antes de implantar, se estava tudo ok, para não ter mais esse desgaste, porque é mais um desgaste ainda, né? Imagine você implantar sem saber que geneticamente não é saudável, isso vai gerar um aborto, né? No primeiro mês, no segundo, ou pode, né, vir com alguma doença que você poderia ter evitado. Enfim, eu acho importante, sim. E tem uma pergunta aqui que se você escolheu o sexo do bebê. Não, eu não escolhi, não, porque eu tinha uma intuição que seria menino, sabia? Eu tinha uma intuição, eu não tinha assim, uma preferência, até porque eu queria ser mãe e de menino, de menina, eu não tinha preferência. E como eu só tive um embrião, eu acabei sabendo qual era o sexo no momento em que eu fiz, né, a avaliação genética. Então, naquele momento, eu sabia que era um menino antes de implantar. Então, não tinha nem como escolher, só tinha um, né? E só lembrando que o pessoal é proibido E ele, escolher sexo tardio, viu, gente? é, A gente não pode escolher. O que acontece é quando a gente faz a análise genética dos embriões, como a Karina falou que fez você de pode todos falar os
aqui é mais forte geneticamente do que o outro. Você pode, né? Quando a gente faz a análise, quando vem o resultado, né, dessa análise genética, vem dizendo o sexo do embrião, porque, né, os sexos, a gente tem o cromossomo X, o cromossomo Y, e isso vem descrito na análise genética. Mas fazer análise genética só para a gente escolher sexo é proibido no Brasil, viu, gente? Não tem jeito. Não tem como a gente fazer. Estão perguntando também se todas as suas tentativas de agora, se foi com seus óvulos e se você sentiu muito o peso da idade na hora de fazer esse tratamento agora com o seu marido. Todos com os meus óvulos. O peso da idade eu não senti, não, porque eu não penso muito com relação a isso, mas com certeza tem o peso, existe esse peso por conta do desgaste do óvulo, que já não é um óvulo de uma mulher de 20 anos de idade, de 25, com certeza é um óvulo que já não tem tanta força quanto os meus próprios óvulos quando eu era mais nova, então existe também essa dificuldade, mas não é a única. E foram todos com os meus óvulos mesmo. Então eu tive que fazer né, a indução, tive que passar por todas as picadinhas, todas as injeções, tive que passar por tudo isso. Fiquei inchada, desinchada, inchada, desinchada, fiquei irritada, depressiva, alegre. Eu fiquei tudo que vocês possam imaginar em um ano, pelas 7 tentativas. Foi muito desgastante mesmo, assim, não só fisicamente também, porque como eu inchava, desinchava e tomava remédio, depois não tomava, não sabia quando ia tentar de novo, então também já não tinha nem muita vontade de treinar, de ir para academia. Eu falava, vou para academia, ficar um mês na academia, sendo que daqui a pouco já vou ter que tomar injeção, já vou engordar tudo de novo. Então, é um trabalho psicológico, principalmente, que a gente tem que fazer com a gente mesmo, exorbitante, assim, ainda mais em uma seguida da outra, e sabe, a pressão também em cima dessa expectativa do marido, de achar que ele não entende, ele achar que eu tô estressada demais, e daí a gente, né, fala, não, a gente tem que ter calma, só que no fundo a gente não conseguir ter calma, querer jogar tudo pro alto. Olha, é desgastante. Então, para quem vai passar por isso, para quem nunca passou, já vá sabendo que é assim. Então, como a gente sabe que é assim para todos, a gente fala, não sou só eu que tô, desequilibrada, porque é assim mesmo, é uma loucura essa coisa de hormônio, né? Se a gente já sente TPM, você imagina assim com essas doses, né, altas de hormônio sendo aplicados junto com o nosso psicológico, com a esperança, com achar que aquilo pode ser a única, a última vez, mexendo com nossos sonhos, né? Mas eu acho que quando a gente tem um propósito, vale a pena, não? Vale para tudo, assim, para um trabalho, para algo que a gente queira conquistar na nossa vida. Para tudo. Não existe nenhuma grande conquista sem esforço, não existe. Se caiu de mão beijada alguma coisa na nossa vida, você desconfia, porque isso daí tá esquisito. Tá errado. Cai. Nenhum casamento é maravilhoso, assim, perfeito. A gente tem que trabalhar a individualidade, tem que trabalhar a paciência, tem que trabalhar tudo, para grandes conquistas. Eu vejo meus pais, eu falo que são casados aí há 51 anos. Converso com eles, falo, todo mundo pergunta qual é a fórmula, não é possível, eles nunca separaram, mas não sei o quê. Mas como pode? Vai falar que eles se encontraram, deu tudo perfeito. Não, houveram grandes desafios, grandes obstáculos, né? E eles não trocariam nenhum disso por estarem separados. Então, eu acho que grandes conquistas, grandes sonhos que a gente consegue realizar, a gente tem que passar por desafios. E a gente se torna mais forte. E essa força faz, para quem consegue ser mãe, essa força é tão importante na hora de você criar, né? E de você contar a sua história. Então, faz parte, vale a pena. E muito, e muito. Hoje eu falo, poxa, o que eu preferia? Não ter tido nenhum obstáculo, não ter sido mãe, ou não ter passado por tudo isso, ter ficado com medo e hoje ver que eu consegui. Sim, eu prefiro isso. Eu prefiro ter passado por tudo, ter tomado um monte de injeção e
e ter conseguido, né? E se não tivesse conseguido, também assim como não tenho conseguido nessas últimas tentativas, eu estou me tornando uma pessoa melhor, mais forte, né? Eu acho que tudo tem um porquê. Então, isso também vale a pena, a gente se desenvolver, né? Sendo mãe, conseguindo se realizar ou não, mas isso faz parte caiu aqui, do nosso desenvolvimento como seres humanos, né? A gente tem que ter determinação e ter ação, né? Fazer acontecer. Nossa, vou fazer algumas perguntas aqui. Tem gente perguntando se você sempre usou as mesmas medicações ou se trocou o protocolo, se você acha que isso é importante, se você trocou de médico. Olha, eu troquei, sim, troquei de medicações. Eu falo que do Henrico eu consegui de primeira, mas a primeira implantação deu tudo certo. Mas para que eu encontrasse um momento para fazer essa implantação, foram 3 meses, 3 ciclos. Um em que para que o meu útero estivesse apto para receber. Então, eu tentei com uma medicação, o útero não estava ideal. Depois fiz outra medicação, o útero não estava ideal. E depois, de forma natural, sem medicação, por incrível que pareça, o útero estava propício para receber o embrião. Foi aí que houve a implantação do Henrico e tudo mais. Nessas 7 tentativas, eu procurei fazer primeiro sem o medicamento, eu tive medicações para ovular, ok. Mas na hora da implantação eu não usei medicamento, seguindo a mesma fórmula, vamos dizer, que deu certo do Henrico. Porém, assim, não implantou também. Depois tentamos diversas formas, diversos medicamentos. E acho que faz parte do processo dessas descobertas. E às vezes a gente consegue de primeira, descobre de primeira e às vezes não. Cada organismo responde de um jeito. Que deu certo para mim, não é certeza que vai dar certo para outra, né? Sim, com certeza. E esse acompanhamento é fundamental. A gente tem muita individualização, né? Eu falo, essa palavra ela tá na boca da gente sempre, né? Que os tratamentos de reprodução assistida hoje eles são direcionados, né? Muito. Então, o tratamento da Karina não é o tratamento da Leila e não é o tratamento da Maria, não é o tratamento da Juliana, não é o tratamento da Antônia. É tudo muito, a gente tem muita individualização, principalmente por conta das medicações de estimulação, né? Cada mulher responde de uma maneira. Eu vi você contando aí da sua estimulação, que você ganhou peso, perdeu peso. Eu nunca ganhei peso. Eu fiz 4 estimulações e nunca ganhei peso. Então, assim, isso é uma resposta, né, de cada organismo, de cada pessoa. Por isso que a gente tem sempre que bater na tecla com todo mundo que está assistindo a gente aí. Venham fazer consulta, façam consulta com seus médicos, né, com o seu especialista, porque aquele protocolo ali que você vai fazer é seu. Ele é direcionado para você e a gente espera uma resposta sua, né? Sim. Isso é muito, muito bacana de ver, assim. E é engraçado falar, tem gente que fala assim, mas quando você relaxar, não pensar mais nisso, você vai ver que você engravida. Em alguns casos isso é impossível, né? Porque eu que não tenho as trompas, ou para outra pessoa que tem algo que só consegue com fertilização in vitro, é difícil você falar, agora eu vou relaxar. Porque você tem que ir atrás, você não vai ficar, né, só lá fazendo amor com seu marido, relaxando e achar que você vai você não vai engravidar dessa forma. Então, para alguns casos, você sabe que não adianta você relaxar, que você tem que ir atrás. Você pode estar com uma mentalidade mais relaxada, o que mesmo assim é difícil, por mais que a gente tente, porque existe a expectativa, por menor que seja, existe, mas a gente acaba tendo que tomar uma atitude. É algo que depende de uma atitude física nossa, de ir até o médico, de ir procurar. Não vai ficar em casa e vai engravidar do nada, né? Então, tem coisas que dependem da nossa atitude, da nossa força, né? Do quanto, né, o casal está querendo, ou você mesmo está querendo. Então, até perguntaram aqui, Karina, você falou que fez 7 tentativas, como que você conta essas 7, né? Eu conto assim, a partir do momento em que aquele ciclo vai ser uma tentativa de gravidez, e como eu disse, no meu caso, eu preciso tomar medicamentos, eu preciso induzir a ovulação, colher os óvulos, fazer
todas as minhas tentativas são por fertilização in vitro. Então, eu conto como 7 tentativas de fertilização e implantação, né? Algumas não chegaram a ter que implantar porque não gerou um embrião e outras eu cheguei a implantar e não consegui gerar, né? Eu acho que o pessoal está querendo saber se você teve embriões excedentes para congelar, né? Que é, o pessoal quer saber se teve embriões excedentes para congelar. Se numa estimulação você conseguiu transferir mais de uma vez. Não, eu não tive embrião excedente. Como eu disse, eu tive só o Henrico, né? E nas outras tentativas também eu tive só um embrião. Os que deram dessas 7 tentativas, que eu consegui um embrião saudável, todas as tentativas acabou eu tendo só um embrião. Legal. Tem uma pergunta aqui. Como que a gente faz para os maridos não se sentirem culpados? Eu queria que você comentasse um pouquinho, depois eu quero falar também sobre isso. Mas culpados do que será? Era a pergunta que eu ia fazer. Culpados do quê? Né? Eu acho que quando a gente está buscando ter um filho, a gente precisa dos dois, né? A gente tem homem e mulher, óvulo e espermatozoide. Então, se é a busca do casal, não tem culpado, né, gente? A gente tem uma busca em conjunto, não é verdade? Sim, mas às vezes eu acho que quando tá tudo certo com a parte masculina, acaba ficando maior a responsabilidade da mulher. Então, na grande maioria das vezes, quando isso não ocorre e o homem fala, mas o meu espermatozoide estava ótimo e tal, e minha parte eu fiz. Então, acaba ficando do meio para frente, parece que uma questão de que agora é a parte da mulher. E quando isso não acontece, quem se sente mais frustrado é a mulher, na grande maioria das vezes. Talvez o homem se sinta mais culpado se for um problema com relação, né, ao espermatozoide dele, ou algum problema em que a dificuldade esteja pelo lado dele. Mas na grande maioria das vezes eu acredito que a mulher sente mais esse peso da culpa. A tristeza talvez pode ser igual para os dois, eu não posso falar pelo outro jamais. Mas eu acho que essa culpa, esse sentimento de eu não fui suficiente, eu acho que acaba sendo mais da mulher. Né? Ou talvez tem uma conseguir entender, ou talvez não dar o suporte que ele achava que poderia ter dado, ou ter tido mais paciência no momento que ele poderia ter tido mais paciência, ou dado mais apoio, enfim. Daí vai de cada caso, de cada parceiro, de cada momento, né? Eu acho que a mulher tem uma tendência em assumir muito a responsabilidade de tudo, né? Porque no nosso ventre, né? Na nossa barriga ali, por mais que você fale dos dois, mas aquele momento ali, né? Se você não comer uma coisa certa, você. Se seu marido comer pizza e beber, né? Cerveja a gestação inteira, não vai ter problema. A mulher, sim, né? Ela tá ali diretamente ligada, né? Ali, fisicamente, né? E eu acho que essa é a tendência, mas eu acho também que os homens não falam muito desse sentimento, sabe? Eu acho que eles têm uma tendência de não falar sobre isso, de não compartilhar o sentimento deles. Sim. É uma coisa muito importante, né? É muito importante a gente saber o que eles sentem também, né? De compartilhar isso tudo. Pessoal, não sei se a gente vai ter mais tempo aqui e tudo. Eu prometo a vocês que, se terminar, eu volto respondendo todas as perguntas técnicas que apareceram aqui, perguntas sobre processos, sobre a técnica mesmo, né, da reprodução assistida, os tratamentos médicos e tudo. Eu volto respondendo todas para vocês, tá? Eu estou buscando as perguntas para a Karina, que eu acho que o pessoal está muito curioso de saber sobre a sua experiência, né, sobre o que você passou no seu tratamento. Tem uma pergunta aqui que eu pulei. Pulei, não sei porquê, ela ficou para trás aqui. Se o que você teve no útero é uma coisa chamada isquimocele. Se eu tenho? Não, se você teve, você falou que fez uma cirurgia. O da cicatriz? Isso. Você sabe que eu não me lembro se era esse nome, mas eu acredito que é sim. Eu acredito que seja assim.
a equinocelia é um afastamento das paredes, né, do útero, e isso precisa ser corrigido, Sim. né? A doutora Mariana Sirimarco está aí assistindo a gente, a doutora Caroline, a doutora Juliana, que são minhas parceironas aqui também. A gente teve E um você caso sabe que já tinha feito diversos ultrassons, já tinha feito, averiguado tudo, e foi um ultrassom específico, potente e tal, diferente que um médico, através do meu reality e tal, ele falou, olha, eu tenho um ultrassom e tal, diferente, que faz em tantos Ds, 4D, 5D, sei lá quantos Ds que faz, que eu consigo averiguar de uma forma diferenciada, enfim. E ele já tinha feito ultrassom na época em que eu estava grávida do Henrico para ver, né, em 4D, o Henrico e tal. Ele falou, olha, você não quer averiguar se tem alguma coisa a mais? E foi dessa forma que a gente acabou descobrindo. Eu já tinha feito, como eu disse, outros ultrassons com 2 médicos, com a minha médica anterior, com outro médico que eu estava, e ele que acabou detectando. E daí isso precisou sim ser corrigido. Eu precisei cortar aquela parte, juntar de novo. Todas as camadas, né? Porque não é só uma fina pelinha ali que você tem que. Não é o que a gente vê de fora, né? Todas as camadas internas. É um diagnóstico dificílimo, viu, gente? Muito difícil mesmo de ser feito. Né? A gente precisa realmente de um aparelho muito bom de ultrassom, de uma pessoa muito experiente para falar para a gente. E essa correção é feita cirurgicamente, mas, ó, se tiver um cirurgião bacana, fica muito, muito, muito bom. Né? Tanto que possibilita essa gestação. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais O que não perguntas. significa que o problema era esse, né? Das 7 tentativas. Sim. Pode ser que mesmo assim, na 8ª tentativa, mesmo com tudo isso corrigido, né, surge uma outra coisa, a gente não sabe. É por isso que eu falo, a gente faz a nossa parte, a gente vai averiguando, vai indo atrás, mas Deus sabe de tudo. Com certeza. Bom, a gente está terminando, nosso tempo está terminando aqui. Eu volto a dizer para vocês, vou abrir uma outra live para responder as perguntas técnicas, tá? Para a gente responder. Tem muita gente perguntando, então vou abrir uma outra live, mas para a gente não cair assim no meio, eu quero te agradecer, Karina, de novo, pela sua presença, por toda a sua experiência que você contou aqui para a gente. Eu tenho certeza absoluta que as mulheres se sentiram assim, muito acolhidas. Todo mundo que está tentando se sentiu inspirado em você, como tantas mulheres eu tenho certeza que te seguem e que veem em você um exemplo de mulher, de profissional, de mãe e de tentante que está aí até hoje. Quero te agradecer muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para fazer essa live. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, como eu disse, de falar de um assunto que eu acho que é tão importante, né? Para tantas mulheres que tentam, que passam por isso e que procuram, né, essa rede de apoio que muitas vezes não tem dentro de casa, né, para poder compartilhar suas dores, né, suas conquistas. Então, poder fazer parte disso, poder motivar outras mulheres em busca da maternidade, desse sonho, para mim se tornou, acho que, parte da minha realização pessoal, do meu propósito de vida também. Então, eu me sinto muito grata enquanto eu posso fazer algo que eu me sinta tão bem, tão à vontade, que eu gosto tanto, né, de fazer, e que às vezes a gente não tem oportunidade. Então, hoje é um desses momentos em que eu estou aqui super feliz de estar falando e sabendo que a gente está atingindo tanta gente, tantas mulheres, e que muitas vezes uma palavra, uma frase, algo esclarecedor, né, que a gente possa ter falado, pode trazer ao mundo, né, mais crianças aí felizes, amadas, possa às vezes afagar o coração de alguém que não conseguiu ser mãe, mas que sabe que isso é um propósito e que a gente pode encontrar felicidade em outras, né, em outros segmentos, em outra parte, né, da sua vida. Então, é isso. Muito obrigada. E estou sempre aberta, sempre respondendo a todos vocês, né, através das minhas redes sociais, do meu Instagram, por direct, pelo Stories, enfim. Estamos aí, eu acho que faz parte aí da nossa vida também, poder compartilhar tudo isso. E alguém perguntou aqui, qual que era a pergunta que eu achei relevante, que eu queria falar? Ah, se eu faria com óvulos doados, né? Eu falei que sim, que essa é uma possibilidade, sim. Eu não tenho
preconceito, até porque, como eu disse, eu já tentei várias vezes com os meus ovos, então essa é uma possibilidade que possivelmente a gente venha tentar, ainda não definimos, mas acho incrível poder, né, realizar a maternidade dessa forma também. São caminhos, né? Eu falo que na reprodução assistida a gente tem muitos caminhos. A gente tem que achar o caminho certo para cada uma. Para cada Né? um, sim, o que vocês indicam como, né, profissionais, o que cada paciente sente, né, dentro de si mesmo, porque dentro da sua história. Então, isso é o mais importante, né? Essa junção do lado dos profissionais, do aconselhamento e do que né, a paciente, o paciente, o casal sente do fundo do coração que o que deve ser feito. Então, se existe ainda dúvida, né? Eu acho que é preciso esperar um pouquinho mais. Agora, se existe aquela certeza, aquela coisa que fala mais alto, assim como eu ouvi aquele chamado da maternidade, que só quem sente mesmo sabe, que a gente tem certeza que precisa pelo menos tentar, então corram atrás dos sonhos, né? Procurem se realizar e serem felizes, independente dos resultados, mas principalmente felizes por ter tentado, por ter ido atrás de um sonho pessoal, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada por Eu que todo o agradeço. trabalho. Lembrando que vamos abrir uma nova live para responder todas as perguntas que podem entrar. Eu anotei algumas aqui, tem muita gente me ajudando aqui com as perguntas. Eu vou responder todas. Karina, muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? Um Boa beijo. noite. Boa noite. Obrigada pela presença, gente. Obrigada. Tchau, tchau.